Nós vamos falar agora das garantias em um contrato de aluguel. Existem diversos tipos de garantia: fiador, capitalização, seguro-fiança. Você tem até a caução, né, que você pode pegar 3 meses adiantados do aluguel no contrato. Esse é o ponto mais delicado numa relação entre o inquilino e o proprietário num contrato de locação. Seja ele comercial, seja ele residencial, nós trabalhamos com todas as modalidades, temos muita experiência nisso. De fato, os inquilinos, quando conseguem ter um fiador, eles preferem, porque não tem custo isso. Mas para o proprietário, essa não é a melhor relação, não é a melhor garantia. Por quê? Porque esse fiador pode, ao longo da vigência do contrato, não permanecer com o mesmo perfil, ter vendido imóveis, ficar endividado, ter problemas financeiros e, de fato, não permanecer sendo uma garantia real para aquele contrato de locação. E para o inquilino, embora ele tenha a vantagem de não ter despesa, por outro lado é um constrangimento de ter que encontrar algum amigo ou familiar que possa lhe dar, servir de fiador no contrato de aluguel. Então essa é a pior das garantias. A caução, ela é uma garantia muito usada e o proprietário pede lá o adiantamento de 3 aluguéis. Só que 3 aluguéis, de fato, não garantem quase nada num eventual problema, num litígio, numa ação de despejo no futuro. Então é uma garantia muito fraca tampouco. A capitalização é muito melhor que a caução, porque de fato você pode conseguir colocar quantos aluguéis você quiser ali na capitalização, e aquilo de fato é uma garantia que, se você conseguir muitos aluguéis, 12 vezes ou mais, você tem uma garantia verdadeira, é dinheiro aquilo ali, né? O problema é o inquilino ter aquele capital para poder depositar. A vantagem para o inquilino é que o dinheiro volta para ele ao término do contrato, não havendo nenhum problema. Terminou o contrato de aluguel, o dinheiro volta todo para o inquilino. Porém, ter aqueles recursos todos para poder aportar na capitalização é um dificultador. Mas ela, de fato, é muito melhor, tanto do que ter um fiador, quanto a caução. Então, a capitalização é muito melhor que caução ou que fiador. Por último, nós temos a melhor garantia de todos, que é o seguro-fiança. Primeiro que ele é mais barato do que você ter que depositar vários aluguéis. Você paga, em média, um aluguel por ano, né? E segundo que para o proprietário é a garantia que de fato cobre até conseguir devolver as chaves para ele num eventual problema, a ação de despejo e tudo mais. Desde que seja bem feito, é claro, desde que tenha um bom desenho desse seguro, ele funciona muito bem. Então, a Correcta trabalha tanto com capitalização quanto com seguro-fiança locatícia. A gente tem muita experiência, diversas imobiliárias como cliente, advogados também como cliente, e que fazem parceria com a nossa empresa para a gente oferecer essas soluções aos seus inquilinos. Os inquilinos também nos procuram e são muito bem atendidos, tanto na capitalização quanto no seguro-fiança. Falando de preço um pouquinho, que é uma das coisas que todo mundo reclama e quer saber, o preço de um seguro-fiança, ele é, em média, um aluguel por ano. Pode ser menos, e a gente faz diversos contratos aqui cobrando menos do que um aluguel por ano. Por quê? Porque a variação de preço ela é conforme os números do inquilino, né? Seja uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Se a pessoa tem um bom background, um bom histórico, ele tem patrimônio, tem muito dinheiro, é uma pessoa estruturada, no caso de uma empresa, por exemplo, tem um balanço que não está tão endividado, que não tem problemas com cadastro de inadimplente, Serasa, etc. Que se a pessoa tem um nome limpo e a empresa também, ela é pouco endividada, tem um patrimônio líquido bastante robusto e tudo mais, esse preço do seguro-fiança cai bastante. Ao contrário, se a empresa tem problemas, está com endividamento alto, tem algum apontamento no Serasa, etc., aí esse preço tende a subir acima dessa média de um aluguel por ano. A Correcta tem uma equipe estruturada para fazer essa análise. Nós temos equipes,
apoiamos apenas na seguradora. A seguradora faz a análise dela, mas a gente tem uma equipe que sabe fazer análise de balanço, que conhece o scoring, sabe avaliar um risco, e a gente tem como dialogar com a análise de cadastro das seguradoras sobre o que pode ser positivo ou não, para que a pessoa seja aceita, para que o preço não seja tão salgado e por aí vai. Quer dizer, você vai estar tratando aqui com uma equipe especializada nessa análise e que pode te ajudar a conquistar a seguradora, a convencer a seguradora, tanto para reduzir o seu custo, como para aceitar o seu risco. Não é todo mundo que entende de análise de balanço e de scoring e de análise de risco nesse mercado. Nós temos um time muito treinado, há mais de 30 anos trabalhamos com isso. Nos produtos, esses produtos de seguro-fiança, eles oferecem outras vantagens também para o inquilino. Tem assistência 24 horas, que se ele tiver um problema, algumas seguradoras oferecem lá o bombeiro, um chaveiro, um serviço, e ao longo da vigência ele pode utilizar isso. É uma vantagem que o inquilino às vezes nem sabe que tem ao fazer um seguro-fiança e ele tem essa proteção. Já para o proprietário tem várias outras vantagens também. Primeiro, a análise de cadastro, que às vezes a imobiliária é uma imobiliária que não tem esse serviço de análise de cadastro e pode terceirizar a análise financeira dos inquilinos e tudo mais. Quando ele é negado, recusado pelas seguradoras, já aponta para aqueles proprietários que aquilo ali há um risco na operação. Ele pode até tomar outra decisão de alugar com outro tipo de garantia, mas ele já foi avisado e esse serviço é gratuito. A assistência jurídica também é um bom serviço que contribui para as imobiliárias, para os proprietários. Quer dizer, você vai ter advogados das seguradoras ajudando na ação de despejo. Quando você tem um jurídico, com caso de shopping centers e escritórios de advocacia que já tem esse corpo jurídico, existem seguradoras que reembolsam o custo dos advogados, custos de processo e tudo mais. Existem outras seguradoras que usam o corpo jurídico dela própria. Então isso tudo tem que ser tratado no caso a caso, conforme a necessidade do cliente. Mas enfim, são vantagens, reduções de custo, serviços agregados que podem e contribuem bastante nessa garantia que seria o seguro-fiança. Seria tanto na análise financeira de cadastro, quanto também na assistência jurídica. A Correcta tem produtos montados para shopping centers, por exemplo. A gente tem soluções muito preparadas e focadas. Não é um seguro-fiança de prateleira que a gente chega lá e oferece. A gente constrói junto com a equipe do shopping uma solução para aquele shopping, envolvendo os advogados do shopping, envolvendo maiores prazos. Às vezes você tem uma empresa âncora que você não quer desligar, simplesmente entrar com ação de despejo. Você precisa de um prazo maior para negociar. Você não pode simplesmente abrir mão de ter aquela âncora lá no seu shopping. Então, não pode simplesmente seguir a exigência do contrato padrão das seguradoras de 2 meses, que em 2 meses, se não entrar com ação de despejo, perderia a cobertura. Isso a gente tem solução para isso, para você ter prazos mais largos e também em relação à sua escolha de usar o seu advogado, a gente também tem solução para isso, para usar os advogados em algumas seguradoras a 4 mãos, quer dizer, os seus advogados com os advogados da seguradora ou então apenas os seus advogados. Tem seguradoras que aceitam e reembolsam esse custo, inclusive. Então, conversa com a gente aqui com a Correcta, a gente tem solução tanto no capitalização quanto no seguro-fiança, com uma equipe muito preparada para conseguir custos atraentes. Trabalhamos com todas as seguradoras, tanto de capitalização quanto de seguro-fiança. A gente vai encontrar a melhor solução, aquela se adapta melhor a você, ao invés de simplesmente empurrar para você um produto padrão. A gente meio que constrói, há 30 anos somos caracterizados, é o DNA da nossa empresa aqui, é construir para você uma melhor solução, para que você não tenha esses riscos de inadimplência.
né, nos seus contratos de aluguel, para que você consiga estar bem protegido e alugar com maior conforto e o inquilino também conseguir preços mais atraentes e vantagens que façam com que ele tenha condições de arcar com essa garantia da melhor maneira possível. A procura é correta, a gente está aqui para lhe atender muito bem. Obrigado.